Olá pessoal, estamos juntos para mais uma conversa periódica. Olha, semana passada um amigo meu me convidou para passar uma tarde no clube dele. Enfim, jogar bola, descansar na piscina, ótimo, né? Mais ou menos. É porque na hora que, depois que eu joguei a primeira partida, resolvi dar um mergulho na piscina. Aí o guardião falou que eu precisava fazer um exame médico. Tudo bem, coisa simples. Responder algumas perguntas, ver se eu tinha alguma doença de pele, tipo micose. Bacana, legal. Só que o médico estava almoçando. Tive que esperar o cara 1 hora, mais ou menos. Bom, tudo bem. Olha, eu confesso até que eu gostei do cuidado que o clube tinha com a piscina, viu? Eu até vi um rapaz limpando a piscina com uma peneira, vi também umas bordas de entrada de água que era para filtrar a água da piscina. Bacana. Exame feito, dei aquele mergulhão gostoso. Quando eu levantei a cabeça e olhei pro lado, eu vi um menininho na parte rasa da piscina, já tem mais ou menos assim uns 7 anos. Tava com essa cara, pessoal, assim, ó. Ele estava fazendo xixi na piscina. Só que aí eu dei uma olhada assim em volta da piscina, eu contei para lá de 40 garotos na piscina. Aí eu elaborei a seguinte pergunta: será que essa molecada toda realmente vai ao banheiro na hora de fazer xixi? Bom, pelo sim, pelo não, eu resolvi me despedir daquela água que já não parecia assim tão maravilhosa e voltei a jogar futebol. Agora, no programa de hoje, para falar de água limpa e água tratada, a gente convidou o Godoy. Godoy, chega mais aí. Tudo bem? Tranquilo. Bacana? Obrigado por ter vindo. Prazer. Aceita uma aguinha? Não, obrigado. Bom, a água limpa é uma das coisas mais importantes para todo mundo, não é? Pode até parecer, mas não deve ser nada fácil receber água limpa em casa todos os dias. E como é que funciona isso nas grandes cidades? A questão básica, né, que você colocou, a água é um bem precioso. Custa caro o tratamento, né, e a gente deve prestar atenção em não desperdiçar a água, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né? A água, para ser tratada e chegar, né, límpida, né, como a gente está habituado, ela passa por uma série de etapas, né? A primeira etapa ela consiste numa reação de floculação para tirar aquele aspecto barrento que a água muitas vezes chega na estação de tratamento, né? Depois esse material é sedimentado, filtrado, depois recebe uma etapa de cloração e por fim uma fluoretação, que a água nas grandes cidades, a água é fluoretada. Mas me diz uma coisa, Godoy, assim, o tratamento da água que abastece uma cidade inteira é parecido com o tratamento da água de uma piscina, por exemplo? As operações são exatamente as mesmas, né? O fiscal, né, o homem que toma conta da piscina, o guardião da piscina, ele vai executar as mesmas tarefas. Ele vai adicionar, né, um reagente químico para flocular, esse material vai sedimentar, ele vai filtrar, né, com aquele aspirador que ele utiliza, né? Por fim, ele vai também cloretar, né, a piscina. Bom, então vamos lá, olha só, vamos para um exemplo bem concreto. Eu tenho uma tia que tem uma casa no interior, churrasqueira, piscina, bacana. Só que ninguém vai lá. A gente passa meses sem lá. Outro dia eu fui lá, ô Godoy, fiquei com medo da piscina. Já tinha um aspecto assim assustador. Por que isso acontece? Acontece que no clube você tem o guardião que está sempre tratando a água, né? Na casa da sua tia, provavelmente não tem um guardião que vai periodicamente tratar a água, né, de modo que ela se mantenha nessas características, né? Em particular, você tem o crescimento de algas que dão esse aspecto de pântano, né, na piscina da casa da sua tia. Mas, Godoy, por que isso acontece? Por que e como isso acontece? O que a gente nota na piscina, que dá esse aspecto, né, turvo na piscina, na realidade são os colóides, né? Então são pequenas partículas em suspensão que dão esse aspecto turvo na piscina. Peraí, vamos lá. O que é colóide? Colóides são pequenas partículas carregadas, né? E essa carga na superfície impede que elas se juntem, se aglutinem e sedimentem, precipitem, como a gente diz na química. Essas partículas são perigosas? Porque pelo menos a cor assusta, não? Você tocou um aspecto importante, né? Às vezes sempre a gente associa a questão do perigo da água ser insalubre ou não a esse aspecto barrento, né? Nem sempre a água límpida, né, é uma água potável. Então é importante a gente, né, lembrar isso. Em relação aos colóides, essas partículas em suspensão, né, elas na realidade não são perigosas, mas elas servem como uma espécie de meio de transporte para bactérias, né? As bactérias ficam adsorvidas, não absorvidas,
né, e são transportadas com o colóide. Então explica pra gente assim qual é a diferença entre absorver e adsorver. O adsorver, ele vem pelo fato dos colóides terem cargas na superfície, né? Então as bactérias ficam aderidas à superfície, elas não entram para dentro do colóide. O absorver seria como as esponjas, por exemplo, né? Que o líquido passa para dentro da esponja, são absorvidos pela esponja, né? No caso dos colóides, as bactérias ficam na superfície, eles não entram para dentro do colóide. Maravilha. E agora vem cá, como é que esses colóides se formam na água? Como é que é esse processo? O exemplo mais simples, né, que a gente utiliza, né, a gente trabalha com uma solução, por exemplo, de cloreto de sódio, em que a gente vai adicionando gota a gota, né, uma solução de prata. Essas partículas que são formadas são partículas muito pequenininhas, né, que têm um excesso, né, de íons cloretos na superfície, porque a solução é rica em cloreto e tem pouca prata. Então as partículas que são formadas, elas têm carga negativa, e como todas as partículas têm carga negativa, elas não se juntam, elas não se aglutinam e não precipitam, elas ficam sempre em suspensão. Godoy, eu tenho certeza que deve estar todo mundo em casa querendo saber como é que a gente acaba com esses colóides nas piscinas, né? Principalmente os donos e usuários. Eu tenho certeza que o conhecimento de química deve ajudar nessa hora. Mas antes disso, eu quero dar a nossa dica da semana na seção Ebulição. Ela chegou para melhorar a vida dos habitantes do planeta Terra, se instalou nas cidades e passou a fazer parte da vida das pessoas. Não percam ET, a Estação de Tratamento. Um filme do outro mundo. Vamos lá, Godoy. Temos agora aqui o exemplo de duas águas. Uma parece bem limpinha, como você mesmo disse. Nem sempre limpeza é potabilidade. Perfeito. E o outro, bastante sujinha, lembrando bastante a piscina da casa da minha tia, viu? Eu acho que a produção teve cuidado de importar água. Deixa eu fazer uma coisa com luz? Vou. Primeiro... então eu vou pedir aqui para a produção. Ronaldo, dá uma baixadinha na luz para a gente poder ver o efeito bem. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar, Gil, é o seguinte. Essa aqui é a água já tratada, né? Uhum. Em que você consegue ver, né, que a luz vai atravessar o aquário. Dá para ver? Dá para ver bem, né? Agora, se a gente vem para outra não tratada, né, essas partículas em suspensão, elas vão dispersar a luz e ela não chega do outro lado. Chega nada. Lembra muito, né, o farol do carro num dia de nevoeiro. Não dá nem para ver o fundo aqui, ó. Esse efeito que a gente está vendo de dispersão da luz é chamado de efeito Tyndall. A gente pode ver também, né, com o laser. Aqui o laser vai atravessar bem, né? Tá vendo o pontinho do laser ali? Nítido. Né? E nesse lado daqui, né? Vai chegar, o laser chega. Não chega. Nem tá vendo? o laser? Nem o laser. O uso do laser, né, para as partículas em suspensão, né, é muito utilizado nas cidades, né? Aqueles relógios de poluição para ver a quantidade de material particulado no ar, é baseado na mesma ideia, né? Você tem num prédio, você tem um laser, do outro prédio você tem um medidor, né? E a atenuação da luz, como a gente está vendo aqui, é uma medida da intensidade da poluição do ar. Ronaldo, agora pode acender aqui para a gente de novo? Mas, ô Godoy, como é que a gente retira essas partículas da água? É só filtrar ou decantar? Filtrar não adianta, né? Como elas são as partículas muito fininhas, elas vão passar através do filtro. Essas partículas, elas possuem carga na sua superfície. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é romper essas cargas, né, pela adição de alguns reagentes químicos que a gente chama de eletrólitos. Tá? Esses eletrólitos vão ajudar a neutralizar essa carga. E neutralizando essa carga, você vai permitir que essas partículas agora se unam, né, e com isso sedimentem. Eu vou testar o pH, né? Você vê aqui a fita, né? Se a gente comparar aqui com esse sistema, você vai ver que ela está bastante ácida. Com essa tabela. Então eu vou adicionar, né, a barrilha, que é um carbonato de sódio, de modo a levantar esse pH, né, tornar o pH mais básico. Então eu vou adicionar ele aqui, né. Esse material ele vai demorar um certo tempo para decantar, né, assim como o guardião da piscina, então ele deixa decantar durante a noite, de manhã ele passa o aspirador, aí quando o clube abre, a piscina está limpinha. Então vou testar o pH de novo.
né? Como você pode ver, né, o pH já subiu, né, já está mais básico, e agora a gente vai adicionar o segundo reagente, que é, né, o sulfato de alumínio, que ele tem, né, uma outra função, que é, né, formar o hidróxido de alumínio, que vai ajudar a decantar o nosso colóide, né? Além dele romper o colóide, ele também, né, ajuda no processo de precipitação. Bacana, Godoy. Agora tem uma coisa que sempre acontece comigo, sempre que eu fico muito tempo na piscina, que o meu olho fica ardendo. Eu sempre ouvi falar que isso é o cloro, excesso de cloro na água, mas aí vem uma pergunta assim básica. Por que colocam cloro na água? E isso faz mal? O cloro seria a etapa seguinte desse tratamento, né? Assim como na água de abastecimento público, né, que a gente adiciona também, né, a barrilha, adiciona o sulfato de alumínio, né? Depois que esse material é separado, você precisa clorar para matar as bactérias que eventualmente tenham ficado em solução. Bom, o excesso, na realidade, ele deve ser evitado. Não sei se você já reparou, o mesmo guardião da piscina, ele tem um kit, né? Na verdade é uma escala de cor, em que ele pega a água da piscina, pinga algumas gotas de um reagente, a água da piscina, na verdade, depois da adição desse reagente nesse kit, ela fica amarelada e ele compara a cor que ele obteve com a cor existente numa escala. E essa escala, na realidade, vai dizer para ele se ele adicionou muito ou pouco cloro. Bacana, Godoy. Muito obrigado aqui. Você De nada, Gil. Foi um prazer. Aqui na nossa conversa. Olha, seja numa piscina ou numa estação de tratamento, decididamente saber química ajuda a clarear nossa compreensão do mundo. Eu vou encerrando o nosso programa por aqui, porque o nosso tempo já acabou, e convidar você para o nosso próximo Conversa Periódica. Até breve.